Você está ouvindo Tosa Cast. O André, Diga. o que se nota nesse nosso bate-papo com o PS é que a relação dele com o estádio, ela é impressionante, né? Impressiona a relação que ele tem com o estádio, porque não só via jogo do Flamengo, como via outros jogos também, é a pessoa ser apaixonada pelo futebol, e ainda bem que se apaixonou por um estádio, e que nós, eu e você e tantos outros, milhões de outras pessoas, também são apaixonados por esse estádio, e obviamente tendo o Flamengo como principal, como o protagonista desse estádio. Você deve ter péssimas lembranças, PS, do ex-governador que destruiu esse estádio, que a gente vai falar nele, vai falar no estádio mais à frente, né? Não precisa nem falar agora, querido, mas eu falo assim, né? Você tem uma... eu fico imaginando, eu ouvindo você falar, falando o nome dos jogadores que você viu desfilar, o público, o número de pessoas que frequentavam, né, jogos de 120, 130, 140 mil pessoas, jogos com torcidas múltiplas, a gente fica imaginando como o futebol ele mudou e a gente tenta resgatar essa relação. Eu, pelo menos, eu tento, o André também tenta resgatar essa relação com o estádio, e o quão é difícil hoje em dia, mesmo a gente vê o Maracanã lotado, Maracanã com 75 mil pessoas. Maracanã com 75 mil pessoas era Flamengo e Madureira na quarta-feira à noite. Rapaz, se você for ver, lá na frente a gente vai falar disso. Na frente não, daqui a pouco a gente fala disso. Mas, eu fico imaginando, o Pascoal e o André, essa galera mais velha que entrou no Maracanã a primeira vez, assim, quando o Maracanã foi inaugurado. Sabe como? Porque São Januário era o maior estádio do Rio de Janeiro, né? Do Brasil, durante um tempo, até surgiu o Pacaembu, acho que foi São Januário. Porra, e a dimensão, é o que eu falo, nessas pesquisas que eu faço, a gente vê isso, e até é onde eu vejo por que o Mário Filho mereceu ganhar o nome do estádio, né? Que ele foi um dos maiores defensores da construção do estádio. Tem uma passagem que meu pai conta, meu pai era um contador de casos, né? Assim, causos, né, que a gente fala, e ele contava muita história, e eu, quando era mais novo, eu ficava só pensando assim, meu pai inventa pra caramba, conta coisa dessa aí, inventa, tal, não sei o quê. Eu já pedi perdão para ele muitas vezes depois que ele se foi, quando eu me dei conta de que eu hoje com 60 anos, estou contando episódios que eu vivi com 5, 6 anos, 7 anos, né? Então, às vezes eu duvidava das coisas que meu pai contava, de fatos que não tinham acontecido tanto tempo assim antes. Então eu me lembro que ele falava num jogo que ele foi lá no campo de São Cristóvão, Figueira de Melo, que a arquibancada tinha desabado, sabe? Ou foi não sei o que, eu falei, meu velho tá inventando essa história, não sei o que lá. E aí nessas minhas pesquisas eu fui lá e descobri lá. Caramba. No final dos anos 40 ali, aconteceu isso. Teve um jogo lá no primeiro tempo, o estadinho de São Cristóvão era todo de madeira, cara, eu vi fotos. Era um estádio bonitinho, sabe? Mas a arquibancada, tudo estilo assim. Parece aqueles estádios, na Argentina tem estádio assim. Mas era um estádio todo de madeira. Aí o que aconteceu? Muita gente, cara, desabou, teve gente ferida. Eu acho que não morreu ninguém, mas teve um monte de ferido. Eu li isso, cara, no jornal da época, pesquisando aí. E foi na época o Mário Filho bateu o pé e falou, tá vendo por que a gente briga para ter estádio melhor, não sei o quê. Então, a partir desse fato, desse estádio lá de São Cristóvão que caiu, e foi proibido ter arquibancada de madeira. Os caras começaram aí o América construiu o estádio dele lá, as arquibancadas, olaria, não sei quem, começou. Por isso, quando veio o Maracanã, foi uma revolução, porque, porra, o estádio para 100 mil pessoas, você imagina. E naquele ano, o primeiro ano, isso é um fato histórico também, o primeiro ano no Maracanã, o Flamengo foi muito mal. O América foi o segundo time em termos de arrecadação de público no estádio.
O Vasco foi primeiro, o Vasco já tinha uma torcida grande, lógico. E o América ficou na frente. O Flamengo foi, acho que o terceiro em renda e público. Naquele campeonato ele foi muito mal, ficou em sétimo, se não me engano. Mas assim, o Carioca já era apaixonado pelo futebol e eu acho que o Carioca tem essa coisa de ter um olhar diferente, sabe? Não é melhor. Não, às vezes as pessoas não querem ser bairrista a esse ponto, dizer que o Carioca é melhor do que ninguém e tal. Mas eu percebia isso. Pelo menos no meu tempo era assim. Não sei se hoje em dia os mais novos, eu acho que os mais novos ainda alimentam assim, uma rivalidade mais forte. Mas a gente gostava de ver futebol. A gente ia ver, independente de quem era, estava jogando, a gente ia para ver um bom futebol. A gente curtia ver o jogo. Eu acho que o Carioca, pelo menos antigamente, tinha esse lado, sabe? Então era legal. Eu acho que o Maracanã era um programa assim, eu acho que legal, independente do jogo que fosse, cara. Era muito legal. E quando você perguntou pra mim o negócio do governador, cara, porra, é uma dor de corno e um certo remorso de não ter feito nada, a gente não ter se mobilizado para evitar que fosse feito aquilo, né? Verdade. Depois que foi abaixo, né? Aí acabou. Mas, poxa, a gente ter deixado acontecer foi, assim, uma missão muito grande. Porque, porra, foi um tempo que foi colocado abaixo ali, cara. Sabe? Com certeza foi. Não, sem dúvida nenhuma. Eu dei, há uns 3 anos atrás, eu dei uma entrevista para um documentário chamado Nosso, né, com interrogação no final, sobre o Maracanã. E aí uma das perguntas era se eu achava se eu achava que eu ia ser, que o Maracanã atual teria teria a mesma relação que a gente tinha com o Maracanã anterior. Eu falei que obviamente não, porque é outro estádio, não é o Maracanã. Eu não considero esse novo Maracanã ou Maracanã, para mim é outro estádio. E só o endereço que não mudou, o endereço é o mesmo. E faz uma falta absurda, né? Não, sem dúvida, cara. A relação que nós tivemos, até para os nossos ouvintes que vão ouvir o TosaCast, não é uma questão de saudosismo, é porque a atmosfera do estádio, independente dos jogos, eu também fui a alguns jogos que não era do Flamengo, e você via aquela atmosfera da outra torcida, de você frequentar um lado que não é seu, ou de repente estar num lado que não está a sua torcida, que você está acostumado, mas você tinha uma relação com o estádio, com o local, de você reverenciar aquele esporte que era o futebol. Quem por exemplo, quem é Flamengo e que ia, por exemplo, ver um Fluminense e Vasco, um Botafogo e América, numa quarta-feira, ou sei lá, quando o Flamengo não jogava, ou estava passando por ali e entrava no estádio, íamos, melhor dizendo, reverenciar o jogo de futebol naquele palco, porque era muito bacana você ver um jogo de futebol naquele estádio. Era importante você estar ali no Maracanã vendo um jogo de futebol, vendo um jogo do Flamengo, o Flamengo ganhando, obviamente, que aí é o Shangri-La, né? Aí já é o prazer extremo, né? Pô, pra vocês terem uma ideia, você falou agora de ver os jogos e tal, eu tava naquele jogo da invasão corintiana, cara. Como eu tinha vários amigos tricolores, porra, vamos ao jogo, né? E eu não sei porque eu tinha uma simpatia com o Corinthians na época. Eu tinha uma simpatia, assim, desde pequeno. Tanto que tem um amigo meu, porra, meu melhor amigo, cara, faleceu novo, 44 anos. Mas o Ronaldo passou 2 anos, o pai dele era gerente do Banco Nacional. E aí passou 2 anos em São Paulo, em Sorocaba. Ele fica lá. Eu me lembro que numa das férias que ele veio, cara, ele trouxe pra mim um jogo de botão do Corinthians e Palmeiras. Time em preto, o outro verde, porque ele sabia que eu gostava do Corinthians, eu simpatizava com o Corinthians. Mas enfim, aí naquele dia nós fomos pro jogo, cara. Nós viramos, me lembro que a gente virou o jogo, virou a noite, rasgando o jornal para fazer papel picado. E tinha um dos camaradas nossos lá que ele era não sei do Fluminense, da Niterói, acho que é Flunitor, não lembro. Flunitor. É isso? Ele era da Flunitor. Aí a gente passou o jogo, a nossa turma, rapazes e moças que sempre se encontravam, ficavam até tarde,
bebericando, conversando, jogando no buraco. Eu me lembro que a gente ficou assim, ficamos a noite ali. Enquanto um jogava buraco, os outros rasgavam o jornal, montando aqueles montes de saco de jornal, e assim foi. E no dia do jogo, no dia seguinte a gente fui com eles pro Maracanã, estamos na pista do Fluminense lá, e quando eu vejo discussões sobre foi, não foi, não sei o que, eu falo, cara, eu nunca vi tanto ônibus no entorno do Maracanã como eu vi naquele dia, cara. Era assim, impressionante a quantidade de ônibus que tinha lá. E, porra, quando eu entrei, eu fiquei arrepiado quando eu vi a entrada do Corinthians de campo foi qualquer coisa assim, só comparado com a entrada do Flamengo, entendeu? Lógico, com outras cores, com outra característica e tal. Muita bandeira, inclusive nas cadeiras, assim, os caras tomaram conta das cadeiras todas da arquibancada, então dizer que os caras não vieram, não sei o que lá, é meio forçado também. E eram, a gente sabe que, porra, porque naquela época não era jogo único, tinha ida e volta e tal. É lógico que se o Flamengo tivesse um jogo desse para fazer em São Paulo, ia invadir também, ia encher tudo, mas, quer dizer, os caras não, sabe, mas, pô, que veio gente, foi um jogo marcante também, que eu não vou esquecer nunca. E era assim, tá dentro desse cenário que a gente conversou de grandes jogos, das coisas marcantes, do que me fez ser apaixonado pelo estádio, né? Legal. Vamos lá, você 81, você casa e volta pra Niterói. Pois é, e como é que... Pois é. Então, é engraçado que aí eu peguei esse ano que foi o ano maior do Flamengo, né? Sim. Eu já não fui tanto a Maracanã por causa disso. Coisa de já estar noivo, naquela época tinha negócio de ficar noivo, né? Pois é. Ficar noivo, casar e tal, não sei o que, então eu me lembro que eu fui menos, quer dizer, não acompanhei tão de perto como eu gostaria naquele ano que foi mágico. Me lembro de ter ido vários jogos assim, eu lembro que fui, mas não fui tanto quanto eu gostaria. E aí já foi, quer dizer, a vida da gente já dá meio que uma mudada, né, pelo fato de estar casado e tal, você já começa a ir menos, pelo menos comigo foi assim. E aí 2 anos depois eu me separei, voltei pro Rio, fiquei nessa de vai e vem, e aí mas já não era assim uma coisa de ir tanto, entendeu? Mas já ia menos, ia nos jogos mais importantes, uma final, uma coisa assim, aí em 83 teve a ida do Zico embora, né? Campeonato Brasileiro, lógico, mas aí veio aquele Fla-Flu que estava lá, no Fla-Flu do primeiro gol da Assis, fui no segundo também, em 84, enfim. Tava todos esses também. Vamos pular esse capítulo? Não é um período muito boa memória. O Val do Fidiol. O Val. Eu fui na estreia dele, cara. Eu fui também. Fui na estreia dele. Eu fui na despedida do Raul também. Exatamente. Mas a estreia dele... Primeiro foi Raul e depois foi o Fidiol. Primeiro foi o Raul, tomou um gol, depois foi o Fidiol. Jogou em 84, jogou em 84 só. Mas eu lembro que eu fui na estreia dele porque tinha uns amigos aí da Romina, uns argentinos que estavam aí no Rio, e aí o Flamengo jogou com o Palmeiras, foi a estreia dele no Maracanã. A estreia dele foi no Maracanã contra o Palmeiras, e aí nós fomos nesse jogo, os argentinos conheceram o Maracanã, não tinha tanta gente, mas para eles foi legal ter conhecido e tal, e foi a estreia dele, foi no gol 2-0. E aí eu me lembro que agora estou falando do Fidiol, eu lembrei que eu fui na estreia dele também, enfim, mas aí eu já não ia tanto. Foi quando eu comecei a ir menos, e que dá por lá para quando eu mudei para Itaipuaçu, né? Que aí eu ia para Itaipuaçu, mas ia para o Rio todo dia. Os 12 primeiros anos eu ia para o Rio todo dia dirigindo, era uma tristeza. Mas aí continuei vendo o jogo assim menos, né? Quer dizer, ia menos e tal, mas ia, já não ia tanto. O brasileiro de 87, você chegou a ir a algum jogo? Eu fui a alguns jogos. Os mais importantes eu não fui. Aqueles jogos assim que todo mundo lembra, os mais marcantes já não fui não. Esse foi, eu acho que o brasileiro que eu tenho mais carinho. Não, mais carinho, porque foi o primeiro que eu fui totalmente sem o meu avô já, assim, meu avô já não tinha mais condição assim, de ir a jogo como a gente ia antes. E bom, isso foi praticamente
o ápice, assim, né, do Zico, digo, talvez o último tango dele, né, 89, 88 ele já não tava tão bem. Ah, E, nem jogava tanto. e foi o último título, né? 84 também foi a última vez que meu pai foi comigo no Maracanã, aquela final do gol do Pujol lá que ele tomou. O gol do Fijol de cabeça. A gente passou um sufoco para entrar muito grande, o papai passou mal na entrada, porque foi aquela empurra para entrar, uma zona total. Eu falei, não, nunca mais trago o meu velho no jogo não, aí passei a não levar mais. Então, foi o último, depois ele foi comigo só umas 2 vezes, eu acho que no Caio Martins. Entendi. E aí, bom, em 87, André, você lembra da chuva torrencial que quase viu o jogo, né? Muito, claro. Na final, coisa de louco. E eu morava em Niterói nessa época. Eu tinha saído de Niterói, morava em Niterói nessa época, para chegar nesse jogo não foi fácil. Eu lembro que eu fui com os amigos e a gente estava bem preocupado mesmo, porque tinha uma questão de 87, eu tinha 15, 14, não, 15, 14, eu ia faria 15 em 88. E eu lembro que tinha uma questão do meu pai, que meu pai não queria deixar, porque ia só a garotada, ele não tinha nenhum adulto e tal. Isso aqui no final das contas eu consegui me desvencilhar, né, convencê-lo. E a gente foi. E aí a chuva era um outro fator que deixava todo mundo com medo, principalmente ele, assim, muito preocupado. Mas deu tudo certo no final das contas, cara. E, pô, acho que foi uma das maiores felicidades e alegrias que eu tive no Maracanã, assim, em 87. Né? Deixa eu emendar uma coisa aí. Vamos lá. Em 87 foi quando eu comecei a fazer jornalismo. Na verdade, eu tinha feito entrei na faculdade a primeira vez em 77. Eu queria fazer arquitetura, aí entrei. Naquela época, não sei se o Pascoal pegou isso também. Mas você só entrava na faculdade se você fizesse vestibular do Sérgio Gran Rio, né? Sim, é verdade. Não tinha vestibular lá. Lembra disso? Professor Carlos Certo, pai. Exatamente, então, eu fiz vestibular na Sérgio Gran Rio. Então, você não tinha essa coisa de fazer vestibular a hora que quisesse, ou pelo computador, não sei o que lá. Você só fazia vestibular uma vez por ano, no início do ano. Então, no Maracanã, inclusive. Inclusive, uns locais. E aí, e aí o que acontece? Você só entrava, todas as faculdades participavam ali, não tinha vestibular isolado. Então o que acontece? Eu não era dos alunos nessa época mais aplicado, não. Eu fui quando eu era mais novo. E aí eu passei para a minha última opção. Você preenchia lá no seu, né, sua inscrição no vestibular, você botava as opções, a faculdade que você queria ir primeiro, segundo, tal. E tinha uma faculdade de arquitetura que era lá em Barra do Piraí. Na verdade era na estrada entre Barra do Piraí e Valença, que até é bonito. E eu passei para a minha última opção, que foi Barra do Piraí. Eu já trabalhava no centro da cidade, e aí eu passei o primeiro ano todo indo todo dia para Barra do Piraí e voltando. Caramba! Tinha um ônibus do pessoal já antigo lá, porque lá tinha escola, tinha engenharia, tinha outros cursos também, mas o forte era arquitetura. Já tinha um pessoal mais antigo que alugava um ônibus, era um ônibus até da Rio Lima, que saía da Zona Sul, ia pegando gente até a Avenida Brasil, até lá em Itaguaí, sei lá, pegava gente, e o ônibus ia, e a gente ia todo dia e voltava. Eu chegava em casa 1h da manhã, morava lá na Barão de Mesquita nessa época, eu estava morando na Barão de Mesquita, no Uruguai. Mas enfim, então nessa época da Barão de Mesquita, que a gente mudou, continuou indo muito o Maracanã. Mas quando chegou em 77, por causa da faculdade... 87. Não, 77. A primeira faculdade. Já passei meio tanto. Aí tal. Mas aí eu, enfim, resumindo, pulando o que eu queria falar. Bem lembrado, Pascoal. O que acontece? Eu fiz 4 anos de arquitetura, 3,5 e larguei. Aí depois fiquei pulando para lá e para cá e tal. Quando chegou em 87, 10 anos depois, eu já burro velho, com 31 anos, eu resolvi que eu ia fazer jornalismo. E tinha meus planos lá de fazer jornalismo, eu estava trabalhando já com marketing, estava numa empresa trabalhando. Eu tinha lá meus projetos para fazer alguma coisa e tal. E aí eu comecei o curso de jornalismo em 87, quando eu mudei para Itaipuaçu. Então eu passei menos no Maracanã. Então quando você perguntou do 87 do campeonato, eu já não ia tanto até por causa disso, entendeu? Estava estudando de noite, morando longe, mais longe e tal, já não ia tanto. E aí acabou que em 90, quando eu acabei último ano da faculdade, quando o Bola entrou,
Foi quando o Collor entrou e aí meus planos foram por água abaixo. De todo mundo. Isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. E aí acabou que, quer dizer, eu já era burro velho, né? Quer dizer, eu fiz a faculdade em 31, 35 eu estava acabando, quer dizer, para qualquer estudante que esteja fazendo jornalismo, com 35 anos você não vai ser foca, né? Aceitar ser foca do jornal, tal, não sei o quê. Eu já tinha família, estava no segundo casamento, enfim, já tinha meus compromissos, já tinha lá também meu trabalho e tal. Então eu não segui a carreira de jornalismo, mas foi importante para mim ter feito, porque me ajudou mais para frente para as coisas que eu fiz depois, né? Abriu a cabeça para um outro mundo, assim. Legal. Legal. E, bom, você colocou aqui da despedida do Galo, eu tava nesse jogo, e pra mim foi muito emocionante. O Galo sempre pra mim foi o meu maior ídolo, desde sempre. Depois o Renato e alguns outros um pouco mais abaixo, né? Mas o Zico sempre foi meu grande ídolo. Eu lembro da emoção que eu tive, de chorar copiosamente quando ele tava fazendo a volta olímpica lá, né? Você lembra desse jogo? Você lembra desse evento? Qual a emoção que você sentiu? Eu tenho assim, eu tenho até duas fotos que eu como até postava de vez em quando aí, que é exatamente o primeiro jogo do meu filho. Olha, então tava eu, meu pai e meu filho, né? Então as 3 gerações ali nesse jogo, foi o primeiro jogo dele. E a gente trabalhava na minha empresa. Meu pai era ali na rua Ibituruna, que era pertinho do Maracanã. Sim. Frente a Miguel de Almeida. Então a gente saiu cedo, tanto que tem foto até, assim, ainda estava meio claro o Maracanã quando a gente chegou. Ia ser tardinha, noitinha. E a gente chegando lá e assistimos o jogo todo e foi meio assim, cara. Eu acho que na hora, lógico que foi emocionante, foi aquela coisa, mas eu acho que a ficha não tinha caído ainda, né? Dele em campo e tal, saber que era o último jogo dele, mas eu acho que a ficha foi cair depois. Sabe? Bom, deixa eu só abrir e fechar um parêntese. Eu acho que a ficha, para quem esteve naquele jogo, como o André teve, como você teve, como eu tive, não caiu até hoje. Pois é. Verdade. A gente evita, né? Evita admitir isso, né? Verdade. Você está falando, e eu tenho certeza que na cabeça do André e na sua cabeça veio a imagem do ingresso. Eu tenho, era ele com a camisa do Flamengo e a camisa da seleção brasileira meio estilizado, assim. Eu que colecionava ingresso, eu fiz questão de deixá-lo bem separado. Para muito. Fala, André. Não, eu tenho uma situação engraçada em relação a isso, porque assim, eu lembro que eu guardei o ingresso e quis botar contact para preservar o ingresso. E ele ficou mesmo assim, ele ficou meio estranho, ele até, eu tenho, se for olhar ele aqui... Meio amarelado? Exatamente, assim, e tem amigos meus que não colocaram contato e não ficou. Aí eu falei, não é possível, cara. Foi a cola do cola. Pois é, sem dúvida, mas assim, criança, moleque, você acha que criança, não tão criança, mas você acha, cara, não vai estragar, né, agora vai ficar direitinho, vou guardar pro resto da minha vida, botar num quadro, enfim. E ficou horroroso depois, assim. Eu falei, cara, como é que eu estraguei o negócio? O pessoal, ninguém teve o mesmo cuidado e tá aí, firme e forte o ingresso e o meu tá meio amarelado. E não querendo trazer... Desculpa, Paulo, e não querendo trazer os holofotes para si, eu tenho um fato, esse ingresso ficou na minha carteira durante muito tempo. E ele foi autografado pelo Zico. Olha. Numa época foi autografado. Eu não tenho mais esse ingresso, se perdeu em tanta mudança de casa para lá e para cá. Foi na época eu tinha esse ingresso. Não, a época de Chevette é 74. Você sabe que perguntar a ele, rapaz? Uma hora você vai lembrar. Vou perguntar na próxima. Vai perguntar a história do Chevette. A história do Chevette tem que ficar guardada para uma outra oportunidade aqui para o André. Pascoalzinho vai ser o entrevistado já. E aí a gente vai perguntar isso. É a história do Chevette cor de café com leite, cor de creme. E aí eu tenho essa curiosidade, que ele me deu um autógrafo numa saída do Maracanã, eu tirei esse ingresso da carteira
E lamentavelmente entre aspas, é o ingresso da despedida dele. Era o ingresso da despedida dele. Mas aí você estava falando do seu filho, Paulo, e nesse último jogo, né, que eu acabei te interrompendo para fazer essa explicação. Não, eu lembrei aqui agora, quando vocês falaram do ingresso, você falou do ingresso, o André lembrou também que tinha um ingresso. Aí eu lembrei de uma história triste, que foi lá atrás, que foi em 70. O que acontece? Meu pai colecionava, ou tinha guardado, lá nos anos 50, as revistas que ele comprava sobre o Flamengo. Então tinha revista lá do campeonato de 55, tinha um monte de manchete esportiva, esporte ilustrado, enfim. E em 70 surgiu a Placar. Logo no começo de 70 surgiu a Placar. E, porra, me lembro que como eu falei antes, eu estudava no Rio, então eu andava de barca todo dia. E um dia, olhando na banca, tava lá dizendo, ó, vai não sei o que, nova revista, olhar na capa e tal, não sei o que. Pô, eu pedi pro meu pai comprar. Naquela época eu não tinha, eu só levava o dinheiro da merenda, certamente não sobrava dinheiro para comprar essas coisas. E aí pedi pro meu pai comprar, ou eu comprei a primeira, não lembro. A primeira tinha uma moedinha e tudo. E aí, toda terça-feira eu saía a revista, eu ficava esperando meu pai chegar, eu cobrava dele, não, traz a Placar, eu tinha que trazer a Placar e tal, não sei o quê. E a Placar, durante aquele ano todo, me fez companhia, e eu já tinha lá minha coleção de quase 50 placares, né, tal, não sei o quê. Na Copa do Mundo saíam números especiais durante a Copa, tal, não sei o quê. Bom, resultado, só resumindo a história, naquele ano, eu perdi o ano. Pela primeira vez eu fiquei em segunda época, naquela época tinha segunda época, né, na minha recuperação e tal, eu fiquei em segunda época em matemática, só em matemática. Eu precisava tirar acho que 4 na prova final e não tirei 2, fiquei em segunda época. Então a segunda época o que era? Você não ia para a escola, na recuperação você ia estudar na escola e tal. Não, você estudava em casa e voltava lá em janeiro, fevereiro para fazer a prova de segunda época. E eu fui fazer a prova de segunda época, precisando de 4 de novo, e tirei 2 outra vez. Eu lembro que eu não fui nem buscar o resultado. Eu fiquei doente, cara. Um dia eu tive febre, aí minha mãe foi, coitada. Minha mãe trabalhava era enfermeira no Hospital de Servidores. Minha mãe foi no colégio para saber o resultado, alguma coisa assim, e eu sabia a decepção que eu ia causar para ela, né? Então, nesse dia eu tive febre, eu não fui. E aí minha mãe, coitada, chegou em casa muito decepcionada. E ficou muito triste naquela época, deprimida mesmo. Então, um determinado dia lá que eu saí em casa, eu ficava brincando, não sei. Quando eu voltei, eu me dei conta que meu pai tinha pego todas aquelas minhas revistas, todos os ingressos de jogos que tinha guardado, toda a coleção da Placar, todas as revistas que ele tinha juntado ao longo da vida e tal, que era ali uma herança que tinha ficado para mim, e ele jogou tudo no lixo. Caramba. Nossa. Eu corri lá embaixo do prédio para tentar resgatar, o lixeiro já tinha passado e levado, cara. Então, foi uma coisa que eu entendo, até eu já comentei isso com amigos, os caras, pô, mas você entendeu que o teu pai fez isso pro seu bem? Eu falei, não, cara, eu não guardei nenhuma mágoa dele, não, sabe? Nunca, nem toquei nesse assunto, porque eu sei que ele fez a razão que o levou a tomar aquela atitude e tal. Enfim, só lamentei, né? Porque tudo isso, vocês falando agora do ingresso, eu lembrei que a gente guardava todos os ingressos dos jogos que a gente ia, então tinha uma pasta lá com a coleção de ingressos, de tudo junto, e foi tudo embora, né, cara? Nesse dia, a partir dali, e só depois, mais tarde, que eu fui entender a dimensão. A dimensão, o tamanho, de repente, da dor que eles sentiram na época. Sim. Mas, enfim, foi uma história triste, mas que ficou, marcou, mas foi só para pontuar aí que eu lembrei por conta disso. 94, 96, você teve um envolvimento com futsal aqui em Niterói. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho bem interessante, inclusive. Vou resumir essa história. Eu encontrei com um amigo meu, esse amigo lá do prédio, que estava trabalhando no centro da cidade, perto de mim,
Um dia encontrei com ele e tal, não sei o que, combinamos de ir embora, vai embora, vai pegar a barca pra sair e tal, vambora. Aí combinei com ele de ir embora junto, botar o papo em dia, fomos embora conversando na barca, chegamos em Niterói, ele falou assim, você tá com pressa, não sei o que, vamos dar um pulo ali no Canto do Rio, meu filho tem treino lá do futsal. Eu não via ele há muito tempo. Ele já tinha 3 filhos, o mais velho eu vi quando era pequenininho, e o garoto já estava jogando no pré-mirim, então já tinha 9 anos de idade, então já fazia muito tempo que a gente não se encontrava. Não, vamos lá sim, vamos lá, tô com tempo, vamos lá. Porra, eu fui também por uma questão de matar a saudade, porque nesse tempo que eu morei em Niterói, fui sócio do Canto do Rio, frequentei o Canto do Rio, de ir à piscina, de assistir os jogos lá, tinha muito jogo, tinha muito esporte, né, naquela época, no clube, jogos de vôlei, futebol de salão, direto, o pessoal do prédio jogava. Basquete, eu lembro de ter visto a Hortência jogando lá um campeonato juvenil de basquete brasileiro, lá pela seleção de São Paulo. Era muito legal, passei minha infância lá, ia aos bailes de carnaval, matinê, assim, no Canto do Rio. Então eu falei, vamos lá, vou rever lá o Canto do Rio, a oportunidade de rever o clube. Não tinha mudado nada, a mesma coisa, aquela mesma coisinha lá e tal. E aí fui, e aí era início de ano, os caras estavam começando a preparar lá os times, montar os times para disputar campeonato e tal. Cara, eu acabei me envolvendo com eles. Passei o ano, virei meio que um supervisor ali, sem cargo, mas aí virou uma cachaça, né? Todo fim de semana, todo domingo, viajar com eles para ir para os jogos e tal, não sei o quê. E montaram um time naquele ano, tinha um time de fraldinha muito bom. Foi vice-campeão carioca, inclusive. Olha só. Foi o único time que ganhou do Fluminense do Toró, cara. O Toró jogava. Caramba. O Toró Gutu jogava no fraldinha do Fluminense, e era entrevista pro jornal do esporte. Aquelas coisas todas badaladas, não sei o quê. E aí o Canto do Rio, nós ganhamos deles lá, Laranjeira de 4-2. Foi a derrota deles. Os garotos, saíram chorando e tal. Aí foi muito legal, assim. Eu estava afastado de acompanhar futebol de salão, essas coisas. E aí no final do ano, os pais lá se juntando, o pessoal reclamando da estrutura, a falta de estrutura do Canto do Rio. E aí estavam querendo procurar um clube para montar alguma coisa. Aí um amigo desse amigo, que um dia estava lá com a gente, falou, pô, eu conheço alguém no Botafogo, não sei o que lá, o cara sócio da cunhada da irmã, não lembro direito, alguma coisa assim, o cara é benemérito, é conselheiro. Aí papo vai, papo vem, e o cara, não, de repente não interessa. O Botafogo nunca tinha sido federado, cara. Caramba. Nunca tinha. Dos grandes, assim, é o que nunca tinha disputado. Bom, resumindo a história, eu montei um projeto, acabei abrindo uma empresa. Sempre assim, na hora os caras, não posso, só abri uma empresa do meu nome, montei um projeto de marketing lá, comecei a levar. Aí alguém conhecia o cara da Coca-Cola de Niterói, uma fábrica ali no Barreto, por ali. E fomos lá, demos sorte, o cara era Botafogo, o cara topou, o cara ia bancar. Não era muita coisa. Na época, acho que era 5 mil por mês, 7 mil, já bancava os custos e tal. E, enfim, tudo bem. Só que, porra, chegou na hora, cara, o cara me ligou pra mim. O cara que tava participando do negócio, liga a rádio aí na Rádio Tupi, liga na Rádio Tupi aí agora que o Montenegro tá falando aí. Era o Montenegro anunciando o patrocínio da 7up. Botafogo. Lembra? Sim. Então. E aí, e agora, não sei o que, aí o cara da Coca-Cola, vocês trouxeram o projeto aqui pra gente, não sei o que, tá fechando o Capex, não sei o que, eu falei, mas a gente não tá sabendo de nada e tal. Bom, resumindo a história, fiquei lá, fiz um contrato com os caras de 2 anos, a gente fez um trabalho legal, trabalhar com criança é muito legal, cara. Só que a federação, exigia que a gente tivesse time de adulto, isso tudo complicou um pouco, sabe? Mas trabalhar com as crianças, assim, foi muita apurrinhação por causa disso. A gente teve que acabar botando dinheiro do bolso para pagar os custos, ficar devendo e tal. Nessa época até o Zé Ricardo era nosso treinador, cara, acredita? Olha só! Olha aí! Grande Zé Ricardo Manarino era o treinador do juvenil. Olha só quem aparece, né? Olha só quem aparece. Pois é. E assim foi. E foi a mesma coisa, cara. Nosso time de fraldinha foi vice-campeão. O time de fraldinha era muito bom, rapaz.
chegamos na final com o Fluminense, ganhamos o primeiro jogo lá no Madureira, quadra do Madureira. Aí os caras conseguiram levar o jogo para uma quadra pequena, que era a quadra do Mackenzie, os 2 últimos jogos, aí acabam perdendo os 2 últimos jogos, perdendo o campeonato. E aí foi, cumpri depois o ano seguinte, a maioria do pessoal saiu, eu fiquei sozinho, tocando, mas falei, não, vou levar o contrato até o final. E aí levamos, aí depois o pessoal os pais lá, tinham uns pais de atleta lá que tinha um conhecimento, eu consegui um patrocínio na Unimed, de Niterói, do 2º ano, que ajudou um pouquinho a diminuir o prejuízo. Mas foi legal, foi uma época legal, assim, esse contato foi bacana, sabe? Ter tido essa experiência, assim, principalmente de trabalho com as crianças, cara, foi muito legal. E foi, depois eu larguei, não acompanhei mais de perto não, mas foi uma experiência legal. Pô, legal demais. Pascoalzinho, vamos lá. E Paulo, como é que foi a sua experiência de você ter feito parte da época que o Jornal do Brasil, que foi o primeiro jornal online, como é que foi essa sua experiência de fazer as charges animadas lá no Jornal do Brasil? Como é que surgiu essa ideia? E como é que foi isso? E se as pessoas têm condições de ver isso hoje? Você tem esse acervo se pode ser acessado, enfim. Pois é, o Pascoal, isso é chato, às vezes também eu fico chateado com isso. O que acontece? Eu sou da geração analógica, né? Então eu sempre desenhei, trabalhei com desenho, ilustração e tal, nessa época eu fazia muito, mas só que era tudo no processo antigo, né? O pop paste, que chama, pop paste não, era testar, que chamava, que era tudo no papel, tudo desenhado, no nanquim, enfim. Não tinha a facilidade do computador, né? Nem tinha meu primeiro computador, acho que foi em 90 que eu fui. Mas enfim. Então eu era de outra geração. Não era da geração digital, eu era analógico. E aí eu tive que, forçosamente, tive que fazer essa migração. E uma época apareceu uma oportunidade de trabalho, não foi nem de trabalho. Foi o pessoal que tinha um estúdio de multimídia que estavam precisando de alguém que desenhasse, aí alguém conhecido indicou, alguma coisa assim. Eu fui lá e os caras estavam fazendo maquete eletrônica para PSN, para um monte de lugar e tal. Mas estavam querendo fazer alguns outros projetos. E tinha lá um programa que era o Director da Macromedia. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Eu usei. Você usou o Director? Usei. Então, a primeira vez que eu vi os caras usando, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi fazer animação. Eu gostava de animação, já fiz até um curso de desenho animado, assim, tal, de animação. Aí eu falei, cara, vamos fazer. Aí eu propus pro cara lá, o dono do estúdio, eu falei assim, vamos oferecer pro... Aí foi quando tava surgindo a internet, né? Isso foi em 97, já tinha 2 anos de internet. Mas estava começando, o Jornal do Brasil foi o primeiro jornal, como o Pascoal falou, aqui o site dele e tal. Aí falei, vamos. Aí o cara, tá bom, vem aí. Aí eu mandei e-mail pro Globo, mandei e-mail pro Jornal do Brasil, acho que mandei pro Dia. Eram os 3 jornais que já tinham um site na internet e tal, aqui do Rio, oferecendo de repente para fazer a animação da charge dos caras. Tipo assim, a charge que saiu no jornal no Dia, a proposta era fazer uma animação, uma coisa diferente na internet. Aí eu me lembro que o jornal, o Globo, não se interessou, o Dia nem respondeu, e o pessoal do JB se interessou. E chamou para uma conversa. Aí fomos lá conversar e tal, não sei o que e tal. Quem era o subeditor do JB Online, que foi que tratou isso, o editor era o Roberto Ferreira. E o subeditor era o Daniel Davis, que vinha a ser irmão do Júlio Brandt, candidato lá do Vasco, o irmão mais velho dele. Daniel, gente fina, vascaíno. Aí o Daniel gostou, tal, não sei o que, eu fiz uma semana, fiz uns testes, fiquei fazendo umas charges de teste. Naquela época tinha que baixar o Shockwave. Lembra disso, André? Era plugin para ver a animação. Aí o que aconteceu? Aí saiu uma matéria, foi pena que esse jornal desse dia não está disponível no acervo do JB. Que chegou a sair uma matéria, uma entrevista comigo no caderno de informática e tal, e eles aí começaram a pedir para o público deles baixar o Shockwave, que ia ter uma novidade, não sei o que, da charge animada. Então, aí saiu matéria no jornal, e aí eu
Só que acontece, eu dependia desses caras do estúdio para fazer animação, porque eu não sabia mexer no programa. Então, todo dia eu fiz 100 charges. Foram 100 dias seguidos. Fiz 100 charges, eu fazia o desenho. Eu nunca tive tão bem informado na minha vida que eu me obrigava a ler, porque os caras não faltavam não, eu deixava livre. Eles só me pediram para fazer na segunda-feira uma charge sobre futebol, sobre o jogo de domingo. Que legal. Aí o que eu fazia? E era complicado, né, cara? O que acontecia? Eu, na sexta-feira, porque eu não ia para lá sábado e domingo para fazer charge. Então, assim, a charge de sábado e de domingo, não, minto. De domingo e de segunda, eu fazia na sexta, entendeu? Eu já mandava na sexta. Então, normalmente a charge de domingo era um assunto genérico, assim, tal. E a de segunda-feira, o que eu fazia? Eu fazia uma charge, tipo, se o Flamengo ganhar é uma, se for o Vasco é outra, entendeu? Mas não tinha muito assim, não tinha como saber fazer em cima do jogo em si. Era só um sacaneando o outro, alguma coisa assim. Mas aí, como eu dependia dos caras para fazer e tal, e foi uma época já difícil, o JB já estava mal das pernas, então eu sei que assim, o JB topou o negócio, fez assim, ó, custa X, a gente cobra X, porque naquela época era um banner só, né, na página, né? Isso. Cada página tinha o seu banner próprio, não mexia, era aquele ali e tal. E aí, eles falaram assim, ó, a gente vai cobrar tanto, que é o que a gente cobra pela página, a gente vai cobrar X. Olha, não era pouco dinheiro não, cara. Eu sei que assim, eles iam dividir com a gente o valor que eles tinham do preço ali. Porra, era uma graninha boa, que o cara do estúdio ia dividir comigo. Só que, pô, não rolou. Ele já tava mal das pernas, no departamento comercial e tal, não sei o que. Eu cheguei até a fazer uns pra Coca-Cola, assim, tipo um modelo, assim, para os caras apresentarem lá. O pessoal todo mundo gostava, mas não rolou. Aí eu fiquei fazendo, fiz durante 100 dias. Mas aí no final o pessoal do estúdio lá já estava meio cansado de fazer, os caras já ficavam depois da hora para fazer comigo e tal. Aí não rolou, mas foi uma experiência bem legal. A única coisa triste e marcante assim, que eu lembrei é que eu tive que fazer aquela da Copa do Brasil que o Flamengo perdeu pro Grêmio, Maracanã, lembra? Isso foi em 97. Sim, 97. Aí eu tive que fazer, eu fiz duas charges, né? Uma se o Flamengo fosse campeão e a outra se fosse o Grêmio. Eu me lembro que assim, fiz o Cristo Redentor, e aí assim, se o Flamengo fosse campeão, era o carinha lá no braço do Cristo Redentor pulando de alegria, né? Uma coisa assim. Maneiro. As animações também não eram dadas de todo mundo, né? Era uma coisa meio limitada, não dava para ficar fazendo altos desenhos assim. E a outra era o cara do Grêmio tomando chimarrão sentado ali. E acabou que esse que foi pro ar, né? Exato. Acabou por... Mas foi uma experiência bem legal, porque naquela época eu acho que nós fomos os primeiros a fazer charge animada na internet aqui. E eu me lembro que eu procurei até na época, em outros lugares também não faziam tanto não. Ou quando fazia era assim, era esporadicamente, uma vez um aqui, uma vez por semana, sabe? A gente não, era todo dia, cara. E a gente não tinha, quer dizer, eu não tinha feedback nenhum da resposta do público, eu não sabia. Aí até que quando foi chegando, passando o tempo, passou um mês, passou 2 meses e nada, e a gente fazendo e nada de rolar grana, eu comecei a cobrar do Daniel. Aí um dia lá, me chamou lá na reunião lá, eu fui, e ele falou, cara, olha só, infelizmente. Aí o cara me mostrou os dados, a página da charge era a 8ª mais vista do jornal. Olha. Então, assim, não era pouca coisa, porque eu me lembro na época a mais vista era Informe JB, aí tinha a Danusa, coluna da Danusa, tinha a coluna do Chechel, aí tinha a página de política, não sei o que, economia, sei que a nossa era a 8ª, tava ali, sabe, muita gente via, muita gente gostava, gente do mundo inteiro que acessava e tal. Então, assim, bem legal, mas infelizmente aí não rolou por causa disso, porque... Questão comercial. Não rolou grana, né, foi uma experiência bacana. Não, e o chato é que depois, o Pascoal, não ficou registro disso, cara, os caras não guardaram, eu também não guardei. O Shockwave o arquivo era complicado, porque aí depois veio o Flash, logo depois, né? O Flash, a Macromedia também substituiu o Director para coisas de animação mais simples. E aí esses arquivos se perderam, cara. Nem eles ficaram. E depois o JB parou, fechou lá tudo, aí não ficou só na história, assim. Quem viu, né? Quem sabe, quem não sabe, nem acredita, né? Foi uma experiência bem bacana, assim. Foi bem legal de fazer. E todas ligadas ao futebol.
Não era todas, entendeu? Não, né? Não necessariamente. Não, eles tinham, assim, como eu te falei, eles só pediam, a pauta era aberta. Então foi um período assim de muita política, lógico, como sempre, política sempre é motivo para fazer charme. Então tinha muita política, sempre que era aquele negócio de precatório, sempre tem umas mutretas rolando, né? Então era aquela época do Pita, o Pita era o prefeito de São Paulo. Era o foco. Todo enrolado. Mas eu me lembro que teve umas charges assim que eram bem bacanas, cara. Tipo, eu me lembro que tinha uma que era do Pita entrando assim num caixa automático. Aí eu sei que acontecia alguma coisa, cara, a gente se divertia fazendo, era muito legal fazer, sabe? E era legal porque tinha áudio, a gente botava umas falas, aí cada dia lá eu chamava um pra fazer uma voz, um negócio assim, a gente fazia umas paródias, uma paródia legal que a gente fez também, um ônibus, que agora faz tanto tempo, mais de 20 anos, mas né, era divertido, não deu dinheiro, mas foi bem divertido fazer, foi legal. Pena que não ficou registro, como você falou. Tem registro disso. Pô, pena mesmo. PS, outra te falar aqui, bom, você nesse período entre 97 e 2006, quando você coloca aqui dizendo que você volta ao Maracanã com o advento do Orkut, né? O Orkut deve ter entrado no ar, se eu não me engano, em 2003, talvez, ou 2004. E aí você volta ao Maracanã com essa galera do Orkut. Você lembra de qual era a comunidade, não? Lembro, era a comunidade do Dia de Paz, era do programa da SPN. Eu fiquei sabendo, engraçado aí, rápido, nessa época eu abri um provedor de internet aqui em Itaquaçu. Olha só. Porque aqui não tinha nem discada, André. Naquela época não tinha nem discada. A gente tinha que esperar da meia-noite para entrar num provedor de Niterói, fosse mais, entendeu? Para não pagar tão caro. Entendi. Era assim, para você baixar uma foto, demorava pra caramba, né? Então era muito ruim. Aí um amigo meu que mexia com isso, sei que lá que estava lá em São Paulo, vamos montar um provedor, aí vambora, montamos aqui um provedor a rádio. Durou 6 anos, foi de 2005, barato. 2005 a 2011. Eu só fechei porque meus pais morreram em 2010, já tava, fiquei com certo remorso, na verdade eu tinha que ter largado tudo pra ficar com eles, não fiz. Aí depois fiquei com um pouco de remorso, aí já tinha outros provedores aqui também, e já tava. Aí eu chutei o balde e parei. Mas, então nessa época, o que acontece? No começo, a gente ficava monitorando o acesso, né, aquelas coisas todas, ficava de noite, cara, fazendo isso. Um amigo meu. E aí o pessoal começou, né? Entra no Orkut, aí tem tal do Orkut, não sei o que lá, tá bom, vou entrar lá, tá. O que tem de bom nesse negócio? Procura aí, procura as comunidades, não sei o quê. Aí eu um dia vendo o Dia de Paz na televisão, acho que o Trajano, alguém lá falou, tem um Orkut agora, tem uma comunidade de Dia de Paz, não sei o quê. Aí eu entrei lá. Aí o pessoal ficava lá discutindo futebol, nos tópicos lá. Eu comecei a participar. Eu acho que a primeira comunidade do Orkut que eu participei. Participei de tantas também depois não. Mas aí ficou lá, formou um grupo, sabe? A galera do Brasil inteiro, né? Um monte de paulista, mineiro, gaúcho, sei lá. E aí comecei a entrar lá e tal, não sei o que. Aí foi quando eu conheci o Flavinho, meu camarada, Flavinho que vem a ser sobrinho do Zé Mário Narigudo, do Zé Mário que jogou no Flamengo, com vários de Zico. Aí um dia o Flavinho lá me chamou, vamos ao Maracanã, Flamengo e Vasco. Acho que isso foi 2005, 2006 o Flamengo já foi campeão, né, da Copa do Brasil. 2005, Jean, ataque, Obina. Aí teve um Flamengo e Vasco, o Flavinho me chamou para ir, a gente ia no camarote da Rádio Globo. Aí eu falei, Van Damme lá. Esse dia nós fomos, a gente se conheceu lá, na porta do Maracanã, vambora, subimos. Aí nesse dia Flamengo e Vasco, tava lá no camarote Sérgio Lorosa, vascaíno, Sérgio Lorosa, Silvinho Blau Blau e aquele Heitor Martinez também, que é Flamengo, né? Isso. Ele com o Silvinho Blau Blau, era os mais conhecidos assim, tinha uma galerinha lá. Aí deu uma entrevista lá para aquela Maria Chuteira, o Van Damme, não sei o que, papapá. O Flamengo fez 1-0, tomou uma virada, 2 gols do Jean, falei, que beleza. Mas aí foi nesse primeiro dia, com esse Flavinho, virou irmão, cara. Aí legal. Tinha uma galera que eu conhecia ali,
Aí o pessoal começou a encontrar, cara, formamos uma confraria, né? Eu sou o mais velho ali, sou o decano, mas já estou até acostumado. E aí o pessoal começou a marcar, vambora Maracanã. Foi a época que eu voltei a frequentar o Maracanã. Foi uma época legal, pegamos aquela época ali de 2007, aquela época do Joel, arrancada, eu fui direto, a maioria dos jogos eu fui. E era bom, porque naquela época o Chico era vazio, não enchia tanto, né? Dava para sentar antes do jogo, comer um franguinho e tal, não sei o que, tomar uma cerveja tranquilo. Depois ficou ruim de ir, cara. Depois não encontrava nem mais lugar para sentar. E aí, mas naquela época foi bem legal. Foi quando eu voltei a frequentar o Maracanã. E aí o que foi legal foi isso. Foi uma época legal que aí foi 2007, 2008, 2009, o Campeonato Brasileiro também foi muitos jogos. Nessa época tem um amigo meu aqui, da Iguaçu, na verdade são dois. O Maguinho, que eu já era meu amigo, e o André é procurador da FERJ. Procurador lá da FERJ, o Maguinho passou a ser também. E aí eles iam na tribuna, né? Aí sempre rolava o convite, vambora. Então muitos jogos daquele do 2009, do Campeonato do Flamengo, lá que foi campeão, eu ia de tribuna, ia na aba. Legal. Entendeu? Mas outros eu ia na arquibancada, afinal, inclusive, fui na arquibancada, mas aí foi quando eu voltei a frequentar o Maracanã. Legal. Você falou de Orkut e aí início de rede social, basicamente, falando de Flamengo, né, de time e tal, etc. E o Twitter, cara? Você entrou quando e... Rapaz... Tá até hoje. Pois é, cara, eu não sei precisar... Eu acho que eu já até olhei lá, não sei se foi 2009 mesmo que eu entrei, não. Eu acho que a maioria entrou, não sei, não entro. Mas foi assim, tipo, o pessoal falou, agora tem o Twitter, não sei o que, vamos lá, entrei. Comecei lá, na época era essa turma minha, que hoje quase ninguém participa, eu acho. Essa turma lá que a gente chama dos corneta, que é o nosso grupo, né? Os cornetas. Eu acho que ninguém participa lá, um ou outro só que eu acho que está ainda. Mas a maioria nem participa mais. O pessoal tem grupo de WhatsApp e tal, eu nem aguento, não tenho muito saco pra também participar. não tem muita, não. Tem um que eu participo que eles montaram lá, que eu organizo, que é um bolão, um grupo só de aposta. Então a gente tem bolão de tudo, né? Bolão Libertadores, Brasileiro, agora vai ter Copa do Mundo, mas é só assim, porque o dia inteiro eu não aguento não. Pois é. E aí eu organizo lá, eu faço as planilhas e tal, e o pessoal não se entendia muito bem pra fazer. Mas aí no Twitter eu comecei, cara, nem lembro, foi nessa época tweetando. E aí eu me lembro que o Mauro César, inclusive, depois você tem problema com ele que eu sei, mas enfim, o Mauro César eu conheci lá no Twitter, engraçado. Né? Um dia eu discordei dele, mas ele não deu bloco não. Eu não sei por que razão, foi engraçado. Discordei, mas assim, já não era do meu jeito, eu não ofendi, né? Eu sei que você também não fez isso, eu sei que teve uma treta com ele. Aí passou um tempo, não muito tempo, teve um evento da ESPN no Rio. E acabei que eu fui com uns garotos também lá desse grupo que eu te falei, de corneta, e acabou, eu acho que foi a Academia ESPN de Letras. Veio uma galera de São Paulo, tinha uma turma grande aí. Então não veio Trajano, mas tava o Juca, o PPC, Flávio Gomes, o Rodrigo Rodrigues e tal. Aí o Mauro que me reconheceu, porque eu acho que nessa época eu usava minha foto no perfil. Aí o Mauro até que reconheceu. Eu falei, ô Paulo, Mauro, bateu um papo rápido ali, como batia com os outros também e tal. E depois a gente começou a se falar e tal. Passou um tempo, aí eu comecei eu colaborei com ele, fiz algumas matérias e tal. E fiquei lá. E o Mauro me deu muito seguidor, porque de vez em quando ele me citava lá e o pessoal me seguia. Mas enfim, eu entro lá mais pra desabafar, pra falar, brincar. Também não levo tanto a sério, não. Legal. Mas é legal, né? Mas é legal, porque a Flatuíta é uma entidade. É uma entidade assim... forte. Que junta gente legal, tem gente muito legal. Forte. Conheci vocês lá e tal. Tem gente muito legal lá, tem um bando de maluco também e tudo, mas a gente sai. Com o tempo a gente vai filtrando e vai separando, sim, né, cara? É isso aí. Mas é legal, mas é bem legal. Eu gosto muito. Hoje em dia eu sempre falo. Engraçado que essa turma que veio do Orkut, que tem grupo lá no Face, no WhatsApp e tal, eles ficam me zoando porque eles não gostam do Twitter, né, cara? Eu falei, cara, eu acho que você
E vida longa. Não descobriram a pegada do negócio e de repente não, sabe, não entraram na vibe do negócio, sei lá. Aí é questão de gosto, né? Questão de cada um. Questão de cada um. Eu gosto, eu vou lá, o jogo do Flamengo se acompanhar pelo Twitter é muito legal, porque é uma esquizofrenia total, vai do... A dicotomia permeia os sites todos. É um organismo. A Flá TT virou um organismo que eu acho que só o Flamengo mesmo consegue criar essas entidades assim, só o Flamengo. E a história do Nunca Critiquei, né? Porque o cara, numa linha, tá metendo pau, na outra hora tá gritando gol e enfim, mas é legal. Eu gosto. Eu curto. É onde eu entro sempre. O Twitter é o seguinte, né, cara? Hoje em dia eu acho que é o meio de comunicação rápido. Pô, desde o terremoto, a morte de alguém, tiroteio na escola, qualquer coisa ali, você sabe antes de todo mundo, né? Verdade. Às vezes até o sacaneio. O cara bota no Face, não sei o que lá, cara, isso aí deu ontem no Twitter.